Fala família, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Praticast, o seu podcast que eu tenho certeza que vai trazer informações que possa mudar a sua vida. E hoje, um dia muito especial, que nós estamos aqui com a Liga, não é a Liga dos super-heróis, mas pode se considerar, porque é a Liga Lamex. Nós estamos aqui com o Jean, nós estamos aqui com o Arno, que são os caras que estão trazendo esse legado, né, da medicina esportiva, né? Ou seja, o quanto eles estão trazendo de comprovação, estudo científico, que o movimento pode salvar a sua vida. Aquilo que nós pregamos todos os dias, aquilo que nós entregamos para os nossos colaboradores, que a gente tenha certeza que o movimento muda a vida das pessoas, principalmente quando a gente está falando de depressão, ansiedade, insônia, estresse, ou seja, esses caras, hoje, para mim, é um dia muito especial, porque eles vão trazer de comprovações, provas, que tudo aquilo que a gente prega realmente é possível. Então, Jean, Arno, estamos aqui com o presidente e o conselheiro da Liga, da Medicina do Esporte, e eles vão falar um pouquinho pra gente o porquê que essa Liga foi criada, o intuito que essa Liga foi criada e o que move eles a trazer tanto estudo para comprovar para você que o movimento pode mudar a sua vida. Jean, seja muito bem-vindo. Obrigado, Edu. Obrigado a todo mundo aí. E fala um pouquinho pra gente. Te apresenta aí pra gente poder conhecer um pouquinho. Tá, meu nome é Jean, né? Sou estudante de medicina do 5º ano, formo ano que vem. Eu entrei na medicina já querendo esporte. Eu me apaixonei por outras áreas, mas o esporte sempre esteve na minha vida, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, sou faixa preta de Kenpo, que é um estilo de karatê. Sempre gostei de treinar musculação e já treinei crossfit, treinei várias atividades. Sempre gostei de esporte. Quando eu entrei na medicina, eu já estava realmente focado no esporte. Perfeito. E aí foi quando eu conheci o Arno, a nossa amizade surgiu através da Liga de Medicina do Esporte. Que bacana, cara. E aí a gente foi construindo junto, né? Eu vou deixar pro Arno explicar, mas porque como ele chegou antes, desde a parte da formação da Liga, né? Da fundação em 2016, que tem 8 anos. Certo. Né? Então, assim, quem fundou já formou. Né? Quem fundou a Liga já está formado e já está atuando. Já estão em campo. Inclusive tem um doutor aqui, doutor Vitor, aqui do lado, que ele é um dos fundadores e atua com medicina do esporte, e tem outros médicos também, outros 2 presidentes, ex-presidentes da Liga, que atuam também como esporte, um na área de psicologia do esporte, outro também mais... Tudo voltado ao esporte, tudo voltado ao movimento. Perfeito. Ótimo. Fala um pouquinho pra gente, Arno, você como conselheiro, você que já está um pouco mais tempo, o quanto prazeroso é você trazer provas científicas, estudos, porque também, vocês vão falar um pouquinho mais pra gente, vocês também fazem esse tipo de estudo em campo, né? Sim. Com pessoas, na prática, para comprovar aquilo que vocês estão estudando, para poder provar para a população que nós temos um medicamento na mão todos os dias. Perfeito. Que é só se movimentar. Mas fala um pouquinho pra gente aí, Arno. Uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar, qual que foi o desejo assim da Liga formar? Por que a gente se organizou para falar de esporte? A gente notou dentro do próprio curso de medicina que muito se valorizava o esporte, mas quando chegava na parte da aplicação, falava assim, MEV, mudança de estilo de vida. Ok, mas como fazer? Então não tinha MEV, isso. mudança do estilo de vida. Era isso. Você falava, paciente tem diabetes, tem hipertensão, o que você prescreve, jovem doutor? MEV. Tá, e como fazer? Essa é uma sigla muito usada na medicina. Até hoje. Até hoje. Se você olha nas anamneses dos médicos, eles sempre colocam MEV. Oriento MEV, que é orientar o paciente a ter uma mudança de estilo de vida. Anote isso. Quando você vê essa palavra MEV, significa que é para você se movimentar. Justamente. Não é para ir na farmácia pegar a taxa preta só. É isso a gente aí. não está aqui evitando, a gente não está falando aqui para você não tomar medicamento. Nós estamos aqui com o Futuro Doutores e a gente sabe a importância. Mas a gente também está falando de prevenção. O que eles estão falando aqui, dessa sigla MEV, que para mim também é uma novidade, né? É algo que a gente sabe que todo dia está nas nossas mãos, né, o Jean, né, Arno? Então, eu, quando fiquei sabendo do lançamento do livro de vocês, que em breve aqui, ó, você que falar no comentário, eu assisti e curti, a gente vai aí fazer um sorteio para todas as pessoas que comentarem aí. Perfeito. E deixarem uma mensagem, ou marcar alamex.unisul, né? Que nós vamos deixar o Instagram aqui para vocês, para que vocês possam seguir a Liga e cada vez mais ter informações que vai trazer para sua vida. Mas fala um pouquinho mais para a gente aí. E
essa vontade de vocês fazerem parte, o que realmente move vocês a fazer parte dessa liga, todos os dias estar... O que vocês acreditam que a liga pode causar na vida das pessoas? Eu acho que tem a ver a forma ali que tu fez a introdução, propósito. Boa. Por conta de que se a medicina tradicional, né, científica, ela já comprovou que o exercício físico ele melhora, o porquê que não é tão difundido, o porquê que parte-se primeiro para a medicalização ao invés do movimento, do mudança de estilo de vida, que vai trazer qualidade de vida. O remédio, o próprio nome já nos diz, ele remedia, ele adia o problema, ele não ataca a raiz do problema, diferente do exercício físico. Perfeito, perfeito. Essa palavra, o remédio, ele adia o problema e o exercício, ele previne. Então, o que você prefere? Jogar o seu problema para frente, jogar a sua doença, vamos dizer, para frente, ou você prefere prevenir? E tudo isso que a gente está falando não é porque nós estamos aqui no ambiente de academia, não é porque eu sou proprietário de academia, não é porque nós temos uma rede de academia. Quando a gente faz, uma coisa que eu sempre falo para vocês, tá? Nunca vai ser sobre vender, mas sim sobre o impacto que a gente tem de transformar a vida das pessoas com aquilo que a gente vende. Então, a partir do momento que eu vendo algo que transforma a vida do próximo, isso é benéfico de uma maneira que o dinheiro não paga. É como a gente está falando dos meninos aqui, de criar por causa de um propósito, de trazer estudo, porque a gente está falando de familiares nossos. Sim. Quando a gente está trazendo um estudo, uma comprovação, vocês estão salvando também familiares de vocês. Com informação que muitas das vezes uma sigla MEV, que parece tão besta, mas tem um significado tão importante. Né? Então, vocês falar com propósito, eu acho que tudo aquilo que é criado com propósito, ele não é só o financeiro. O financeiro ele acaba sendo um detalhe, né? Então, eu acho que o propósito de você transformar a vida das pessoas com aquilo que você faz, ele, de uma maneira ou outra, você vai ser remunerado. E né? eu sou tão apaixonado pelo remédio, só vou dar um exemplo prático para os ouvintes. Vamos pegar em doenças que a gente não consegue, de doença de saúde mental, por exemplo, que a gente não consegue curar, vamos assim dizer, totalmente com mudança de estilo de vida. Vamos pegar a esquizofrenia. Ele vai depender dos antipsicóticos. Essas medicações, elas provocam um negócio que a gente chama de dislipidemia, que é um fator de risco para infarto. Ou seja, o paciente com esquizofrenia, ele vai necessariamente ter que fazer exercício físico para que ele fique protegido da medicação que vai atuar no problema dele. Ou seja, a medicação, o exercício físico, aliás, mesmo quando ele não é o agente direto da promoção de saúde, ele é o agente que permite o remédio agir. Caramba. Olha que incrível. E existem, tipo assim, por exemplo, posso dar um outro exemplo, bipolaridade também, mesma coisa. Vai gerar promoção de qualidade de vida, porque essas medicações, apesar de tratar e dar qualidade de vida no transtorno de base, elas pioram o perfil lipídico. E isso é bem comprovado na literatura científica, que um perfil lipídico alterado você predispõe a ter infarto, AVC e tudo mais. Caramba. Então, inclusive, eu vou além. O médico que não passa exercício para o seu paciente que está usando essas medicações, de certa forma, ele está prejudicando o paciente e encurtando a vida do paciente, uma vez que, se ele sabe que essa medicação comprovadamente piora o perfil lipídico e predispõe ele a infarto, é quase que obrigatório estar junto. Não deveria ser uma opção. Deveria ser uma obrigação. Eu vou até complementar o que o Arno está falando, porque um exemplo aqui, o médico que pratica esporte e que é ativo, quando chega um paciente e ele tem algum problema anatômico ou fisiológico, ou alguma dor crônica que ele não consegue, de repente, ele não consegue correr. Mas dentro de uma academia, ele tem máquinas que ele consegue se adaptar. Às vezes um aparelho ele não consegue fazer, mas o outro ele consegue. Perfeito. E cabe ao médico treinar, conhecer realmente de atividade física, de esporte, para ele saber fazer a melhor orientação do MEV. Porque a gente percebe, né, que, vamos assim, generalizando, né, a maioria dos médicos, eles só, você tem que fazer atividade física. Mas qual atividade física fazer? E quando a gente vai para as comprovações científicas, o exercício de força, que vamos trazer, a musculação é a mãe de tudo, desse né, cara? desse... Eu acho que a Total. musculação de tudo, né? Se um cara ele pratica triatlon, ele tem que fazer musculação para recuperação,
para não poder ter sarcopenia, para não perder massa magra, para ele continuar praticando o esporte dele. Da mesma forma que o cara que é bodybuilder, ele tem que fazer o cardio dele para melhorar, né, todo o sistema cardiopulmonar dele, para poder continuar praticando o esporte dele. Perfeito. Mas aí, voltando, 3 semanas atrás, um paciente chegou para mim, teve síncope, né, desmaiou, e um senhor de 65 anos, que era colega nosso do hospital, ele tinha aposentado, e só que ele não era médico, mas era técnico. E ele chegou relatando que teve a síncope e tal, e a gente conversando com ele, fomos desmistificando. O que acontece? Toda aquela conversa que demora às vezes 20, 30 minutos, ele falou, não, eu sou hipertenso. E ele falou, ele toma 2 antihipertensivos. E acabou que a gente conversando, ele aposentou e começou a treinar na Pratique. Por incrível que pareça, uma Pratique nova de vocês aqui em Palhoça. E ele começou a treinar. E o que estava fazendo mal para ele era o antihipertensivo. O tratamento que a gente fez para ele foi retirar o antihipertensivo. Ele não precisava mais. Colocou-se para se movimentar. Ele não precisava mais do medicamento, porque o exercício físico, especificamente nesse caso a musculação, tirou o medicamento dele. E fora a autoestima dele, ele tava de regata, ele tava se sentindo bem, você via conversando melhor, com uma postura boa. A gente fala da saúde, mas a gente fala autoestima, hoje é saúde. Né? E um adendo muito importante que você falou, que eu não posso deixar de colocar, quando você fala o médico que pratica exercício físico. Por que hoje se você que é educador físico, você que está aí, né, que segue a Pratique, ou faz parte da nossa rede, né, eu venho falando muito isso em treinamento, por que eu não acho, quando eu vou no Google e coloco personal training, especialista em diabetes tipo 2? Se eu sei que o movimento tem isso. Aí eu prefiro vender a estética, eu prefiro botar que eu tenho um certificado internacional, um certificado da biomecânica aplicada, mas o que está matando a humanidade não é a bunda na nuca e muito menos o abdômen negativo. O que está matando a sociedade é a depressão, o estresse, a ansiedade, a insônia, a diabetes. E por que você que é educador físico, você que tem um diploma na mão, sabendo disso, muitas das vezes, por isso que a gente criou a nossa própria universidade, para poder dar essa luz para vocês, porque vocês são, hoje, muitas das vezes, como eles, médicos, sendo reconhecido como médico. Mas só que quando eu vou na tua rede social, o que eu vejo? Especialista em biomecânica aplicada. Mas por que eu não vejo um especialista em diabetes tipo 2? Mas como assim especialista em diabetes tipo 2? É só fazer o que você faz. Só ajuda as pessoas a se movimentarem, a fazer um treinamento de força, a fazer um treinamento cardiovascular. Sim. Tudo isso é tratamento para diabetes, que é o que eles estão falando aqui agora. Nosso capítulo 7 fala de obesidade e tem uma parte específica de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O que os benefícios do exercício físico para esse público específico, né? E até eu estava comentando contigo que eu entrei no Google, qualquer um pode fazer isso, entra no Google, coloca lá as doenças mais letais, né? Doenças então, mais letais. Mais letais. Eu abri aqui, dei um print, né? Doenças arteriais coronarianas, que seria tipo infarto, derrame cerebral, que seria o AVC, né? DPOC, que aí está mais vinculado a fumo, né? Que é uma prática ruim, né? Que até vejo que está diminuindo, com o vapor quis voltar, né? Aumentar, mas enfim. Sim. Aí, dentre as 10, aí tem diabetes, hipertensão, Alzheimer e demências, que a gente já sabe. Que é comprovado que quem treina, tá? Mesmo que tenha genética, que tenha predisposição, vai evitar que a pessoa desenvolva o Alzheimer e demências. Então, assim, principalmente quando fala de exercício de músculo grande, perna, né? Vamos falar perna. Perna é essencial, o cara fazer agachamento. Então, a pessoa que agacha, ela vai conseguir ir no banheiro, né? Até os 90 anos, para fazer as necessidades dela e não vai ter demência. Então, assim, olha a importância disso, você não esquecer dos seus familiares. Caramba, nós estamos falando de realmente você poder amar a sua família. Simples assim. E pegando um gancho ali, uma das doenças mais letais foi falado, por exemplo, infarto, né? Só que a gente que é da área médica, a gente vê bastante isso, então a gente sabe que existe. Mas às vezes eu tenho a percepção que as pessoas pensam que nunca vai acontecer comigo, vai acontecer com não sei quem. E aí eu gosto muito de trazer exemplos da realidade.
Por exemplo, o filho do Cafu, o campeão lá, o pentacampeão, ele foi jogar uma partida de futebol e teve um infarto. E a gente não está falando de uma pessoa que não tem envolvimento com esporte, né? que não tem poder socioeconômico, que não tem contato com profissionais da área. Não tem recursos, né? Não tem recursos, A né? gente está falando. E exemplo dentro de casa, né? Sim. Exatamente, a gente está falando. E o rapaz morreu novo ali. Então, olha, eu gosto muito de exemplo prático, porque eles nos traz para a realidade. Para tipo assim, para a gente dizer, vamos agir, partir para ação. Porque eu sinto isso, que às vezes o paciente, ou mesmo o médico, a gente vê muito médico que ele prega algo, mas ele não executa. Isso não faz sentido. Por isso que dá esse choque muitas das vezes, que eu já peguei quando eu fui tratar meu filho, ou fui no médico fazer algum exame, e tu pega aqueles doutores mais old school. Cara, e tu vê, ó, vai cuidar da tua saúde. Não, mas não, vai pra piscina, vai fazer um pilates. Muitas das vezes ele não indica a musculação. Mas você que é profissional de educação física, não é que ele tá fazendo errado. É porque quando ele olha o seu Instagram, quando ele olha o Instagram de uma academia, ele só vê bunda e peito e braço. Então ele sabe que muitas das vezes pode ser que aquele ambiente pode ser prejudicial para você. Por isso que ele indica natação, por isso que ele indica pilates, por isso que ele indica qualquer outra coisa, menos musculação. Perfeito. Claro, essa nova geração, tá aqui os caras aqui para poder pregar isso e deixar esse legado para as próximas gerações, de indicar o exercício físico como remédio. E nós, né, não quero nem tocar no assunto das indústrias farmacêuticas, porque isso aí é uma guerra que vai acontecer milenar, né, porque infelizmente é uma coisa que a gente poderia, né, de uma maneira prática aí, tá falando de diversos exemplos aí, mas a gente não quer tocar nesse tema. Então eu acho que o mais importante, pessoal, como ele falou do Cafu, como ele falou da pessoa que tem recurso, anota o que eu vou te falar. Anota o que eu vou te falar. O novo status social se chama saúde. Porque dinheiro, qualquer nós aqui na mesa que tivermos dinheiro, eu posso estar tendo o carro que tu tem, eu posso morar na casa que tu mora, eu posso viajar para onde tu viaja, mas amarrar o tênis sem botar o pé na cadeira depende de você. Para você hoje poder levantar da cama disposto, para você poder ter uma relação com a sua esposa, para você pegar o seu filho no colo, agachar ele, jogar um futebol, depende de você, da sua saúde. Então anota o que eu vou te falar. Hoje o status social não é mais a tua Lamborghini na garagem. Hoje o status social é você dizer: eu sou saudável e não tomo medicamento, não tenho diabetes. E o que a gente está falando isso? Com recurso de prática de exercício físico. Prova social, tá aqui a liga, tá aqui os meninos para comprovar o que eu estou falando. Eu não estou falando, mas por que essas informações não são escancaradas? Aí vem que eu falo das indústrias farmacêuticas, aí vem de tudo aquilo que eles têm que esconder isso de vocês, porque senão tu não vai comprar o remédio mais na farmácia. Entendeu? Tu não vai comprar mais aspirina, tu não vai comprar mais nada. Mas por quê? Porque se você descobrir que é muito mais fácil você passar dos 100 anos se exercitando, aí vai acontecer o quê? Um colapso. Eu ia pegar esse gancho. Eu ia pegar você falou de pegar o filho no colo, né? Pegar um filho no colo, às vezes o cara é sedentário, nunca treinou, ele vai conseguir pegar o filho, mas e o neto? E o bisneto? Exatamente, cara. Exatamente. Então, assim, pegando um gancho ainda, tu estava me falando que tem pacientes que marcam a gente. Que teve um paciente particular, ele tinha em torno ali de seus 76 anos e ele foi atendido por nós, ele veio com uma queixa que não tinha de dor no joelho, uma coisa assim. Só que olhando ele quando tu vai fazer o exame físico, tu percebia que ele estava muito sem massa muscular, então bem depletado, vamos assim dizer. Sim. Aí nós fizemos a correção da medicação, fizemos a correção alimentar, nutricional. Aquele paciente precisava de uma reposição hormonal bem indicada, dentro da regra médica, né? E depois de cerca ali... E aí liberamos ele e continuamos. Aí deu cerca de 2 meses, mais ou menos, 8 semanas. O paciente retornou. A primeira vez que eu vi ele estava encurvado. Era um senhorzinho bem encurvado. Ele já voltou ereto, esticado. Ele sentou na cadeira, a gente conversou com ele e... O que ele agradeceu, na consulta ele se emocionou, tudo. O que ele agradeceu foi que agora ele conseguia pegar o neto dele no colo, que é uma coisa que ele queria, e ele não conseguia. Então aquilo para ele valeu preço, tudo. Cara, não tem preço. E ele era uma cidadezinha, não diria interiorana, mas um pouco mais afastado da urbanização. Então ele era um senhorzinho muito ativo,
sempre foi o homem da casa. Perfeito. E aí, quando ele pôde limpar o terreno dele e tudo, ele... parece que a gente devolveu mais que o movimento para ele. A gente devolveu a autoestima. Cara, foi um paciente bem que me marcou, assim, que eu sempre conto dele, porque só de falar eu me arrepio, ó. Eu chego a me arrepiar. Eu vou pegar outro gancho aqui, né? Você entrar no Google agora e digitar as doenças mais comuns no Brasil. Aí a gente vai pegar aqui, depressão. Então a gente percebe que esse paciente estava em estado depressivo. E aí a atividade física, o exercício físico contribui muito para tirar. E os demais, né? Obesidade, a hipertensão, eu dei um exemplo agora há pouco, né? Diabetes, que a gente já falou várias vezes. Tudo isso está ligado à falta do movimento. AVC e câncer. Aí você fala, pô, mas câncer genético. Tem a questão genética, que a gente até estuda bastante na medicina, é em torno de 15%. Questão genética, 15%. Sim, agora tem o ambiente. E qual que seria o ambiente? O ambiente é epigenética. Podem pesquisar aí sobre epigenética. E é o ambiente. Aquele ambiente é o seguinte, a família inteira toma refrigerante. E o filho é criado tomando refrigerante. Então você está criando uma predisposição para ele. A família come só carboidrato, só produtos industrializados, vamos por assim, só pacote. Né? Tudo que abre, tudo que não come comida de verdade. Não descasca, só desembala. Sim, então sim, e aí você está criando a predisposição para o câncer. O ambiente muda tudo, né, cara? Quando a pessoa treina, muda o ambiente. É isso que você falou, muda o ambiente. Ela muda começa a cuidar mais do que come, do que ingere. Dorme melhor, né? Cara, e pra mim, como você falou desse senhor, né? Pra mim, como é que você vai dizer que você ama alguém se você deixa de amar a si próprio? Porque eu nunca vi um doente cuidar de outro doente, né? Então, eu amo meu filho, eu amo meus pais, eu amo meu neto. Ótimo. E você? O que você está fazendo para se amar? Porque você, para poder viver uma vida com as pessoas que você ama, você tem que ter saúde. Porque imagina você... Vamos um exemplo agora que eu fui faz poucos meses aí para Disney, né? Era um sonho meu de criança e fui levar meu filho. Mas imagina aquela pessoa que não consegue subir uma escada da Disney porque a Disney é cansativo demais. Sim. Então, se você não tem uma predisposição ou não tem um condicionamento, você não curte. Por quê? Porque você fica andando filas de 1, 2 horas. Então, como é que a pessoa com hipertensão, como é que uma pessoa vai ficar hoje em filas ou caminhando para um lado e para o outro com a pessoa que ela ama se ela não tem saúde? Então, você vai deixar de viver momentos incríveis com aquelas pessoas que você ama por não se amar. Então, coloque isso na cabeça. Se você ama alguém, começa primeiro a ver se você ama a si próprio. O que você está fazendo? O que você ingere? O que você está fazendo para poder realmente ter uma vida, uma longevidade? E a gente sabe, pessoal, e aqui não estamos falando de academia. A gente não está falando de academia, a gente está falando aqui de se movimentar. Eu vi um estudo recente, se você fizer um exercício, ou seja, se fizer 15 minutos de exercício 3 vezes por semana, você tem 4 anos a mais de vida, foi comprovado. 15 minutos por dia, 3 vezes por semana. Eu vou pegar outro gancho aí. 4 anos a mais de vida? Puta que pariu, não cara. Não é só 4 anos, né, no tempo. É qualidade. Você vai ter 4 anos a mais com qualidade de vida. Boa, excelente. Isso faz toda a diferença. Não adianta você... Não adianta viver 4 anos, mas viver numa cama. Chegar aos 80 com 1001 dores. Exato. Boa. E uma curiosidade sobre o exercício. Muitas pessoas sabem que o exercício hoje é difundido, né? Pelo menos teoricamente, que faz bem para a saúde. Porém, isso nem sempre foi assim. Eles descobriram, pelo estudo, que na Inglaterra tinha aqueles ônibus de 2 andares. E o cobrador, ele subia e descia muito a escada. Perfeito. E eles perceberam que o motorista morria antes de infarto, ou tinha infarto, e o cara não. E eles foram. Olha só que estudo, cara. Que loucura, né? E olha só, a gente não tá falando de ultramaratona. Não. A gente tá falando que o cara sobe pra pegar o dinheiro. Cara, eu vi um estudo desse, foi numa cidade da Itália, se eu não me engano, que tem morro. É alguma coisa que não sei se é da Itália, alguma cidade da Europa, que perguntaram, até saiu um pouco tempo, por que essas cidades, as pessoas passavam nos 100 anos? Porque como é uma cidade muito íngreme, então tu teria que... As casas eram muito no alto.
e o comércio era embaixo. Então tu era obrigado a descer e subir constantemente. E você via que aquelas pessoas viviam mais de 100 anos. Por quê? Cara, só porque elas andam mais do que as outras. Eu vi isso daí. As ruas eram estreitas, não tinha como colocar carro. Nada. Cara, e tu vê... Então, porra, a gente já tá vendo isso. Ou seja, uma comprovação milenar, cara. Tá aí na nossa frente, não precisa estudar muito, você não precisa, vou ler, né, o artigo científico, hoje não tem precisa, tudo aí na mão. tá na mão, tá tudo fácil, na mão, YouTube, tá visível a tudo IA isso. hoje aí tá para comprovar. Mas vamos tirar uma dúvida aqui. Qual é a história, história não, né? Qual é o estudo que mais impacta vocês referente ao exercício? Qual é o estudo hoje que vocês, né, mais se impactaram quando descobriram, vamos se dizer assim, o quanto o exercício hoje é importante? Falando de câncer ou falando de diabetes, o que mais impactou vocês assim, uma descoberta que para vocês faz sentido? Vem 2 exemplos aqui, fugindo um pouco desses que a gente leu aqui, né? Indo um pouco para ortopedia, que eu gosto também. Lombalgia. Eu escutei já dos profissionais, dos colegas, lá falando que já é a segunda maior causa de pacientes na emergência. Lombalgia. Lombalgia, dor na lombar. Dor na coluna. Dor na coluna, nas costas. A pessoa travou e vai lá para tomar medicamento. Tecnologia. E aí o que acontece? Quando você... Isso a gente vê na prática, tá? Quando você tá lá, quantas pessoas travaram treinando? Poucas. E às vezes porque tinha o ego ali e extrapolou. Exatamente. Né? Ou treinou sem acompanhamento de um profissional. Perfeitamente. Então assim, procurem um educador físico. Quem não sabe treinar, procura. Ah, Du, mas eu vou na academia e não tenho atenção. Pessoal, vocês têm recurso. Sim. Vocês têm... Às vezes é vergonha de você estar vendo aquela menininha do lado, aquela pessoa... Cara, professor, tô com uma dúvida. Hoje a gente tem várias maneiras, nós aqui, além de aplicativos, vídeo explicativo, botão, fale com o professor, temos a galera setorizada com rádio, temos as câmeras onde tem um professor orientando, aquela pessoa está dizendo... Então, não estou falando isso, mas, cara, não tem segurança do que você vai fazer, como ele está falando, levanta a mão, pede, sabe? Não executa algo que você... não tem. Mas isso é minoria. Né? Não é minoria. Sim, a maioria que trava é o sedentário. É o sedentário. E aí, outro ponto também que eu vi, até a gente teve um caso, a gente estudou esse caso um dia no nosso grupo de estudo, né? Dentro da liga, que é a osteoporose. Então, osteoporose, ao contrário de que muita gente achava que a pessoa, magrinha, com saúde, muito pelo contrário, é mais comum em mulheres e magras. Primeiro vem a osteopenia, que é a perda de músculo, né? A sarcopenia, que vai diminuindo a musculatura e depois vai enfraquecendo até o ponto que o osso enfraquece também. Perfeito. E aí, quando a paciente, ela caiu e quebrou. Não. Ela quebrou andando ou subindo uma escada e caiu. E aí existe 1001 medicamentos, pegando aí na parte, né, da indústria farmacêutica, que previne, que trata. Nada substitui. O melhor tratamento é exercício. Nós estamos falando físico. da segunda, você falou a lombalgia. A lombalgia é o segundo, né? E aí eu acabei puxando o gancho para osteoporose, que tá bem comum. Tá bem comum. Cara, e a tecnologia, né? A gente tá falando hoje, a lombalgia, a gente tá falando que hoje, tô com meu filho, a gente aprova dentro de casa. Então, toda hora eu tenho que estar... Criamos o Jumper Fit aqui. Hoje foi para combater o sedentarismo infantil. Eu quero usar a alegria, a diversão, fazendo as crianças pularem, se exercitarem, se equilibrarem, fazer uma escalada. Na verdade, o que eu quero é evitar o sedentarismo infantil. E entendeu? Respondendo aquela tua pergunta do estudo que mais marcou, é difícil porque existem muitos estudos. Mas tem... Isso eu até quero falar com o pessoal de casa. Que é um estudo relacionado a exercício físico e depressão. Por quê? Pensa o seguinte, a depressão ela pode te levar a um estágio mental que você está disposto ou predisposto a tirar a própria vida. Isso é muito grave. Muito. E aqui, eu não estou defendendo que você deve parar de tomar a medicação em substituição do exercício físico. Perfeito. Pelo contrário, você vai usar todo esse arsenal para te ajudar. Veja bem, a sabedoria geralmente ela está no equilíbrio. Não vá para os extremos. Só remédio para curar ou só exercício físico. Boa. Avalie cada caso em particular, a sua situação e execute. Por isso que a questão da depressão para mim o estudo relacionado a isso para mim é muito impactante.
Porque, de fato, lombalgia, osteoporose, hipertensão, enfim, são doenças que pioram a sua qualidade de vida. Mas pensa bem, tirar a própria vida... Tirar a própria vida é muito mais. É né? muito radical. Porque a gente fala, cara, eu defendo muito isso aí, porque eu tenho muita história, nem quero comentar, mas muita história de pessoas que muitas das vezes se mutilavam em casa por não conseguir sair da cama para fazer a sua dança com a professora que ela tanto amava, né? Que ligava, falava só, não consegui. Então, eu tenho muitas histórias e por isso que eu defendi tanto, por isso que criamos uma metodologia que é atrair, encantar e fidelizar por meio de experiência. Então a metodologia Power Gym hoje, ela nada mais é de um método que foi estudado pessoas que não praticavam exercício físico, o que fazia elas não saírem do sofá, porque o nosso maior concorrente é o Netflix, não sei se você sabe, mas não é nenhuma outra rede de academia. O meu maior concorrente chama-se Netflix. Tá? Por quê? Eu fui fazer estudos, por que a minha mãe não frequentava? Por que a minha tia não frequentava? O que o mercado estava falando, o que as pessoas estavam falando no mercado de academia? Foi aonde eu descobri que eu tinha que criar um método que atraísse, encantasse e fidelizasse pessoas por meio de experiência. A biomecânica vem depois do hábito de você estar dentro de um local. Não adianta eu falar de biomecânica nas redes sociais se eu não consigo te tirar do sofá. Então o método que nós criamos foi atrair, encantar e fidelizar por meio de experiência. Então é isso que a gente quer todos os dias, para aí sim eu poder aplicar a biomecânica, para aí sim eu poder ir atrás, comprovar através de estudo científico. Então a depressão para mim é algo que, como você falou, é quando a gente fala que eu tenho como praticar um exercício para ficar melhor, para melhorar minha postura, para melhorar minha lombalgia, tal. Mas agora falando de tirar a própria vida, isso aqui é um meio de socialização, sim, onde tu vê em pessoas, onde tu conversa, tu conhece, tu começa a ver, poxa, cara, eu quero ser como aquela pessoa, como é que eu faço? Eu vou me esforçar. Então a gente vê que... E a gente tá falando, né, pessoal? Depressão sempre matou mais do que o próprio Covid e ninguém falou nada, né? Sim. Perfeito. Isso que tu falou ali da questão de vir, a interação social. A gente pode ver o ser humano sobre múltiplas teorias, vamos assim dizer. Uma das teorias, vamos assim dizer, ou que a ciência se utiliza, é a teoria biológica. Somos animais biológicos. A gente progrediu no decorrer dos séculos para a gente ser sociável. Perfeito. Então não é saudável. Estou falando nem agora só de saúde orgânica, estou falando de saúde integral, de mental. O ser humano foi feito para interagir socialmente. Perfeito. Ele não foi feito para ficar recluso. Perfeito. Aí tu tem um ambiente que você pode exercitar o teu corpo, fazer novas amizades, desenvolver novas relações. Não tem o porquê não. Não tem o porquê não. Perfeito. Galera, esse papo tá muito bom. Tô vendo que eu vou ter que chamar os meninos para um replay, porque eu sei que vocês vão pedir bis aí pra galera voltar. Agora me diz o seguinte, hoje onde é que eu encontro o livro de vocês? Na Lamex. Lamex.unisul, Instagram, pode chamar lá. Direto a gente, lá na Lamex. Direto Pessoal, eu aconselho vocês. Aqui tem conteúdo muito bacana. Vi uma breve, né, explicação do conteúdo da galera. Segue aí os caras, lamex.unisul. Vai lá que você diz que você assistiu o nosso Praticast e que deseja adquirir o livro dessa galera, porque eu tenho certeza que cada vez mais eles tendo a prova social de vocês, que realmente está valendo aquilo que eles fazem, o esforço que eles fazem todos os dias, eu tenho certeza que eles são uma prova viva de que eles vão deixar um legado para cada vez as próximas gerações inserir o movimento e o exercício físico antes da tarja preta, antes do medicamento. Isso aí. E só fazer um adendo referente ao livro. Esse projeto ele é pioneiro. A Unisul ela foi criada ali em torno de 1964 e nunca aconteceu na história da Unisul e nem na história da UFSC, da Federal, um livro desenvolvido exclusivamente por acadêmicos de medicina. Por quê? Pense o seguinte, a editora ela precisa de uma garantia que aquele conteúdo é fidedigno, é científico. Assim sendo, a Lamex ela teve que desenvolver um grau de profissionalismo muito alto, de modo que quando a editora olhar e dizer assim, poxa, esses alunos estão fora da curva, não estão jogando igual todo mundo. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, referente ao livro também, a gente ficou muito feliz sobre a questão da prova social, porque o primeiro lote ele foi praticamente tudo vendido. A gente tem o quê, Genzão? Cerca de 9 livros sobrou? A gente já vai ter que pedir a segunda lote. Olha aí, ó. Vou sortear só um, porque os outros não vai acabar, hein, negado? Então, a resposta do público
Eu confesso, eu não esperava que a resposta seria tão positiva. Em menos de, sei lá, uma semana, nem isso, a gente já vendeu praticamente Mas é a tudo. questão do propósito, cara. É a questão de vocês fazer bem feito, entendeu? Não é apenas mais um livro, Eu faria, né? nem que eu não vendesse nenhum livro, eu faria. Só Sim. pelo gosto de ter o registro, de incentivar. Porque um dia alguém vai ser impactado. Sim. A gente só precisa mover uma pessoa. A gente movendo uma pessoa, essa pessoa vai ter a capacidade de mover outras e outras e outras e outras. E a gente vai deixar com certeza o mundo melhor do que a gente encontrou. Isso é o principal, né? Perfeito. Pessoal, quero agradecer de coração, cara. Para mim hoje, né, depois que eu descobri um pouco mais de Janzão, conhecendo você agora, entendendo que o nosso propósito está alinhado, que os estudos que nós estamos fazendo está totalmente alinhado, eu quero vocês aqui mais vezes, tá? Para a gente certeza. trazer aí até uma prova social de alguém, né? Eu acho que é bacana a gente trazer para essa mesa aqui alguém que realmente Sim. teve sua vida transformada pelo meio do movimento e o quanto a gente pode trazer essa pessoa como, né, como estudo social, como causa social, né? Vou pegar o gancho assim, porque a Liga não foi só o livro, né? A gente comentou antes que a gente escreveu um artigo científico, né? Acho que o pessoal não pegou, mas que a inteligência artificial errou 67% Muito bacana, dos cara. diagnósticos. Então nós vamos apresentar esse artigo científico no Congresso em novembro. Caramba, que legal. Curso Tem os também. estágios que a gente faz, né? Hoje no Figueirense, na Clínica Winner e no Ironman, né? Que a gente está Então, vocês diretamente fazem ligado. estágio diretamente Sim, já diretamente. nesses... Então, E Bacana. tem os encontros que a gente faz, 5 encontros no semestre, que a gente reúne mais de 30 acadêmicos e a gente discute casos clínicos. Dentre esses casos clínicos, todos reais. Então a Bacana. gente pega pacientes que tinham 167 quilos, nunca praticou atividade física, e através da conexão dele com o médico, e aí aquela coisa, o médico conseguiu provar para ele a mudança de estilo de vida. Hoje ele é praticamente um bodybuilder. Ele está com Caramba. 122 quilos, 11% de BF. Um cara que tinha 56% de gordura no corpo. Tu imagina Então, assim, esse é só um caso que a gente pode trazer. Boa, vamos E temos inúmeros. Próxima segunda-feira também a gente vai ter outro evento que vai falar dois casos na parte da psiquiatria, na parte mental dos atletas. convidar. Porque às vezes o atleta, o burnout, é muito comum em atletas. Entendi. E aí, como tratar esse paciente, esse atleta, para ele não largar da profissão dele. A profissão Ou dele seja, é ser a gente atleta. está falando de pessoas que não praticam, mas também pessoas que praticam que também precisam dessa... Cara, muito bacana. 2 exemplos rápido que veio à minha cabeça, mas a gente discute sempre 3, 4 casos longos. A gente fica 3 horas conversando sobre pacientes que nós estamos falando de 3 anos de tratamento. Então a gente Perfeito. acompanha e desenha muito bem esses Ou cenários. seja, tem realmente todo esse acompanhamento, né? sim. Cara, muito bacana. E- Muito bacana. Complementando ali, uma outra coisa que eu tenho muito orgulho que a gente desenvolveu na Liga foi que não existia, e não existe ainda até então, que era a parte de fisiologia do esporte e exercício por meio da medicina esportiva. E nós fomos Levantaram a bandeira e- encaramos e a gente desenvolveu o primeiro curso também, além de ser o primeiro livro, o primeiro curso Caramba. de fisiologia do esporte e exercício. A gente comprou mesmo, dizendo de forma popular, demos a cara a tapa, Foi. Exato. estudamos por fora, ou seja, a gente além da parte das nossas obrigações médicas que a gente tinha, a gente separou extra tempo, Pra vamos poder se desenvolver, dedicar. vamos levantar essa bandeira, porque se a gente não fazer, vai começar quando? Pra que eu tô aqui? Pra que eu escolhi essa profissão se não for pra impactar ainda mais vidas, né? É isso aí. E é Cara, uma coisa que eu tenho muito orgulho disso. Que bacana. Nós temos assunto aí para mais uns Com 4 certeza. podcasts. Aguarde aí o próximo podcast. Mas, Janzão, para nós encerrarmos, Uhum. qual a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos espectadores aí? Que mensagem hoje que você gostaria de deixar? Uma frase aí Uma para a frase. galera. A frase não é minha, é do nosso orientador, Dr. Daniel Carvalho. Um abraço para ele. E ele sempre fala: exercício físico é remédio. Exercício físico, eu acho que não poderia melhorar nada mais do que uma frase. Exercício físico Está é no o nosso principal. livro, está no prefácio do nosso livro, que ele que escreveu. Não deixa uma frase aí para essa galera, deixa uma mensagem aí para que as pessoas possam, né, de alguma maneira ser impactada pela essa liga da justiça aí. Bora. Além dessa frase aí que o Janzão falou, famosa do nosso orientador, aí eu queria falar algo mais, não só para pensando no esporte, mas para a vida.
faça tudo com amor, com propósito, com gosto. De verdade, bote 100% no que tu está se propondo a fazer. E entenda que o paciente, ele é o amor da vida de alguém. Então, trate ele dessa forma. Trate como se fosse seus pais, trate como se fosse sua família. Então, eu sei que eu fui longo, mas então, em síntese, faça as coisas com propósito. E você, médico, profissional de saúde, o paciente é o amor da vida de alguém. Honre o seu cargo. Honre o seu cargo. E, para finalizar, eu queria mandar um beijão aí pros meus pais aí, que são meus parceiros aí. Falando de amor, não tem mais do que... Não tem me apoiando sempre. A gente passou muita coisa junto, né? A gente veio de baixo e pra mim é uma honra ser seu filho. E eu queria deixar essa homenagem. Eu quase esqueci, cara. Meu filho falou, não esquece de falar de mim. Eu já tava esquecendo, rapaz, pô. E ele é jiu-jiteiro, hein? Aí lascou, Deixa eu pegar. Beijão aí pro Davi, meu filho, e pra minha esposa Aline. Amo vocês. Pessoal, e a minha frase é: o movimento pode transformar a sua vida, basta você dar o primeiro passo. Então, nós estamos aqui, o movimento está aí, a praça está aí para você dar uma caminhada, ou seja, não estou falando em academia, eu não estou promovendo academia, o que eu estou promovendo é você se amar e entender que o melhor remédio é você levantar todos os dias e se movimentar. Beleza? Pessoal da Liga, muito obrigado. Sigam essa galera aí, porque eu tenho certeza que nós vamos fazer muito mais projetos juntos. Eu vou agora conectar com essa rapaziada e eu tenho certeza que muitas coisas boas vão sair daqui e você vai ser transformado pela informação. Porque o Praticast é isso, fazendo com que cada episódio possa ser melhor e você sair daqui transformado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até um próximo Praticast.